durante a semana benfiquista, assumidamente benfiquista, o Joaquim Ribeiro, um portista dos sete costados, e um Carlos Monteiro, um sportinguista sempre ativo, sempre na onda verde, que é realçar, porque a entrega dele é veras entusiasmante. Joaquim Ribeiro, a palavra é tua. Boa tarde a todos. Vamos no início de uma semana do qual altamente positiva nas áreas desportiva para o Porto, no futebol, e portanto tem que relança o futebol do Porto para o título nacional, já que é já detentor, nunca nos devemos esquecer que é o detentor de todas as provas, de todos os campeonatos realizados, os últimos realizados, e campeonatos e taças. Foi uma tarde e noite muito boa, com um jogo muito interessante, com um jogo bem disputado, sem casos de jogo há sempre, porque os comentadores inventam os casos todos se for preciso, mas sem grandes polémicas, e com uma vitória que acho que é justa. Foi aquele que também teve a sorte do jogo, que teve o melhor posicionamento em campo, que não andou à deriva nas suas escolhas de jogadores. Não podemos esquecer que o Futebol do Porto apresentou-se limitado na sua concepção nos jogadores que tinha, pelo menos 2 jogadores importantes na construção da equipa, que não estavam, mas mesmo assim com o Sérgio Conceição conseguiu colocar em campo e transmitir toda uma capacidade de jogo que se calhar ainda não tínhamos visto esta época, em momentos mais recentes. De maneira que está o Futebol do Porto completamente relançado. Eu acho que a segunda circular já está a tremer por todos os lados, principalmente do lado de Benfica, e porque as coisas que parecia que iam rolar, e que o treinador alemão julgou que já tinha conquistado tudo e que aquilo nunca perderia, que era só para ganhar, e que ia ser a dobradinha e o triplete ou qualquer coisa assim, que estavam todos montados para aquilo, era tudo à vontadinha. E afinal não é, e afinal o homem também enerva-se como os outros, e também parece que ele não é assim tão calmo como fazia o próprio. Do lado do Sporting, o treinador do Sporting andou ali um bocado à deriva também, mesmo fazendo um jogo que apresentou, os miúdos que apresentou são então aquele miúdo do Clube Sport, o avançado é brilhante, grande jogador, isso não há dúvida, esse não engana ninguém. Aliás, o Sérgio Conceição deu os parabéns no final do jogo, um cumprimento. Esse não engana, fez um grande jogo e, portanto, não houve grandes situações. O próprio presidente do Sport também não veio a dizer nada. A Claque, eu até estava a perguntar para Monteiro se tinha ido ver o jogo, porque era para lhe perguntar se tinha saído ao segundo golo ou se tinha ainda continuado até ao fim. Mas não foi ver o jogo, portanto não ouviu o jogo, como eu vi também na televisão, certamente. E de maneira que só é de lamentar uma situação que foi a mais polémica, mas que não levantou, porque o Porto também não reage em confronto, que é o Paulinho, quer dizer, ir jogar o Paulinho num jogador que está castigado, isto é um absurdo total da nossa legislação, dos nossos tribunais, de como é que é possível uma coisa desta. Mas pronto, é o que temos, e pronto, mas ele também, como não joga nada, nem sei como é que foi fácil de jogar. Foi uma grande vitória e estamos virados para ganhar também o título. É a taça, é o... Já percebemos. Carlos, como é que tu viste o teu Sporting? O Joaquim Ribeiro disse que o Sporting jogou bem e jogou, independentemente de estar ou não estar partido, que portanto, o treinador tem as suas preferências e tem as suas ideias para o jogo,
Isso, mas apesar de tudo, o Sporting jogou bem, não foi uma equipa fácil para o povo. Como é que tu vistes, Carlos? Boa tarde aos meus colegas do painel, boa tarde a todos aqueles que nos seguem, muito em especial a todos os sportinguistas e desculpando uma redundância, muito em especial a todos aqueles sportinguistas como eu, sofremos com a atualidade do Sporting, e eu quero desde já solidarizar com esses sportinguistas que vivem o Sporting e que não estão acumulados. Antes de entrar no clássico, tal como eu antevi logo na pré-época, bastou-me ver 2 jogos para dizer, e penso que eu disse aqui, que ia ser uma época muito sofrível. E, efetivamente, o tempo veio-me a dar razão, infelizmente. Portanto, eu bastou-me ver o jogo com o Sevilha em Alvalade na pré-época e bastou-me ver o jogo em Braga, e ainda tínhamos o Mateus Nunes para eu antever que ia ser uma época muito sofrível, como está a ser, e vai continuar a ser. O Sporting, ao contrário daquilo que eu disse há uma semana atrás, que se teria que bater pelos serviços mínimos, até fiz aquela alusão e aquela metáfora, utilizei aquela metáfora dos serviços mínimos bancários. Mesmo os serviços mínimos bancários estão colocados de parte. 8 pontos para o Braga, acabou o campeonato para o Sporting. Portanto, para o ano não há Liga dos Campeões, só um milagre é que nos vai colocar na Liga dos Campeões. Portanto, todos aqueles sportinguistas que estão preocupados como eu, estou solidário com eles, todos aqueles que estão a embarcar ainda na onda do campeonato de há 2 anos e que estão completamente acomodados e que tudo é possível no Sporting, como esses são, desculpando um termo, são sportinguistas de trazer por casa, porque não valem nada. Desculpando um termo, não valem nada. Relativamente ao clássico, o Sporting fez um bom jogo. Eu acho que a grande diferença teve na eficácia. O Porto foi mais eficaz, teve a estaminha da sorte. O primeiro gol nasce de um lance que completamente fortuito, e o Sporting só na primeira parte tem 4 excelentes oportunidades. Tem 3 golos que são penaltis em andamento, praticamente. Tem 3 penaltis em andamento. Tem o primeiro lance do Edwards, que quase que chuta nas orelhas da bola, dentro da grande área. Tem o Chermiti, também dentro da grande área. Tem o Trincão, também dentro da área, que faz um passo ao guarda-redes. Portanto, tem 3 excelentes oportunidades na primeira parte e tem um livre direito, que é uma grande defesa do Diogo Costa a fechar a primeira parte. Portanto, tem 4 excelentes oportunidades e, portanto, não faz um único golo. O Porto, a única grande oportunidade que me lembro do Porto na primeira parte é o Taremi à barra, que é uma grande oportunidade, sem dúvida. Portanto, 4-1 na primeira parte em termos de oportunidades flagrantes. E o cabeceamento horrível lá, no marcar, não é? Mas não é... Não estava a guardar a baliza, não é? Não, mas isso é na sequência da bola ao mesmo lance do Taremi. Estamos a falar da mesma jogada. Estamos a falar da mesma jogada. Só podia haver um golo. Ou então o Taremi, ou então marcar. A jogada é a mesma. Portanto, só dava um golo. Portanto, o Sporting vai para o intervalo empatado com o Porto. Portanto, o Porto teve essa felicidade, digamos assim. Mas, Carlos, deixa-me... Não há uma viragem do Sporting, que numa primeira parte está muito mais, digamos, compenetrado no jogo, do que na segunda parte, que parece mais lento, menos envolvido no jogo, digamos assim, porque na primeira parte o Sporting foi uma equipa de todo terreno, não é? Entrou muito bem no jogo. E depois parece que caiu, não é? Empurrou o Porto para trás, ganhou bastantes cantos consecutivos, teve essas 3-4 oportunidades que eu aqui relatei, e depois na segunda parte o Porto, pronto, não é que tenha entrado melhor que o Sporting, mas o Sporting é que não entrou tão bem como teve na primeira parte. E depois o Porto faz, salvo erro, aos 15 minutos um golo fortuito, portanto, e aí o Sporting abanou um bocadinho. E o Porto fez-me lembrar, a partir daí, o Rio Ave na segunda-feira passada contra o Sporting. Jogou com uns 10 jogadores atrás da linha da bola, a jogar no erro do Sporting, meteu defesas a torto e a direito, até meteu aquele que veio do Braga, que já não jogava uma data de tempo, até esse foi lançado no jogo. E portanto, o Sporting marcou o gol, foi gol do Rio. E portanto, a partir daí as coisas complicaram-se para o Sporting. Mesmo assim, com os 10 homens atrás da linha da bola, ia lançar o Manafá, ia lançar o David Caro, o Sporting tem uma grande oportunidade do Chermiti, que
quase na cara do golo faz um passe ao Diogo Costa, uma grande oportunidade. Tem um fora de jogo, portanto um golo anulado, fora de jogo bem anulado. E depois o Porto acaba por fazer o 2-0, portanto lá está, num erro novamente do Coates. O Coates já na Taça da Liga não abordou bem o lance do primeiro golo em Leiria, quando deixa o Pepe ir à linha de fundo, cruzar e depois nasce o golo do Porto, o primeiro golo do Porto. Ontem o Coates mais uma vez não esteve bem, porque deixa o Pepe completamente sozinho, quando ele era o jogador que estava mais próximo do Pepe, e o Pepe faz um grande sim, mas o Coates teve uma recepção de bola. Sim, uma recepção orientada, é muito bem trabalhado, sim senhor, faz um bom golo, um chapéu ao Adar, tudo bem trabalhado, mas o Coates é o jogador que está mais próximo do Pepe e com aquela experiência não pode jogar, não pode deixar ali solto. Portanto, é um erro clamoroso do Coates, na minha humilde opinião, e o Porto aí matou o jogo. O Sporting ainda faz o 2-1, mas já faltava muito pouco tempo para jogar. Portanto, o Sporting de ontem fez-me lembrar, portanto, o Sporting de Porto de ontem foi quase uma fotocópia do jogo da Taça da Liga, em que o Sporting criou mais oportunidades e acabou por ser penalizado perdendo o jogo da Taça da Liga, e ontem voltou a perder de forma penalizadora porque não foi eficaz. Foi na semana. Como é que tu viste este clássico sentado no teu sofá? Do jogo? Do jogo. Pronto, acho que o jogo foi vivo, gostei do jogo em termos técnico-táticos, principalmente na primeira parte, gostei mais da primeira parte do que na segunda. Também acho que na segunda o ritmo baixou. Ambas as equipas, por um lado, depois o Porto também ganhou vantagem e, claro, geriu, e depois já houve interrupções, vários minutos, o jogo fica mais partido quando uma das equipas, digamos, ganha superioridade no marcador. Mais uma vez foi o Porto. Eu resumia dizendo, digamos, que é uma situação praticamente idêntica ao que se passou nos outros dois jogos anteriores. Nos dois outros jogos anteriores, da Taça da Liga e o jogo do ano passado também, do Porto. Portanto, os últimos 3 jogos do Porto com o Sporting foram sempre ganhos pelo Sporting, pelo Porto, perdão, mas o Sporting em jogo jogado não demonstrou inferioridade. O que acontece é que há uma diferença grande. Portanto, pode-se fazer análises muito mais desenvolvidas, mas a meu ver o desequilíbrio está na superioridade do guarda-redes do Porto perante o guarda-redes do Sporting. Se os guarda-redes se tivessem invertido, o Porto não tinha ganho nenhum dos 3 jogos. Desta vez não houve casos de arbitragem, a meu ver, portanto nem sequer o Sporting tem essa desculpa. O primeiro golo que, portanto, desenrolou o jogo foi efetivamente fruto de um acaso. Digamos, o Uribe tem 2 adversários à frente dele e é um terceiro que vem por trás, o Ugarte, que infelizmente dá o toque da bola e isola o jogador do Porto, mas houve mérito, aproveitou. Portanto, as oportunidades, como o meu colega do Sporting falou, é verdade, mas foram ao lado, o guarda-redes defendeu, portanto, mais uma vez, houve uma bola na segunda parte que o guarda-redes, junto ao poste, vai evitar o golo do avançado do Sporting e pronto, defendeu aquele livre também direto, muito bem marcado. Pronto, digamos, sem o guarda-redes do Sporting ter cometido os erros que cometeu, nomeadamente no jogo do Dragão, de qualquer modo, não fez a diferença pela positiva, ao contrário do Diogo Costa. Depois também parece-me que no plano tático, enquanto o Porto jogou com uma equipa formatada, com um esquema sólido e solidificado, o Rubem Amorim, que eu muito elogiei quando foi campeão nacional e estava com um plantel limitado e tinha o mesmo 11 estabelecido e pouco variável e foi campeão para surpresa de todos, agora que tem mais jogadores, digamos, acho que deve sofrer de algum tipo de hiperatividade, porque, digamos, reage de modo rápido às alterações que há no jogo. E se nos lembrarmos que ainda recentemente
propugnava para que fosse o Luís Galho a marcar o penalti quando o jogo já estava ganho contra o Braga, porque isso seria um boost, uma palavra nova agora que se utiliza do ponto de vista psicológico para o jogador e para a equipa no que falta da época. Agora, digamos, faz exatamente o contrário, digamos, metendo a jogar, tirando o Bellerin para passado 15 minutos retirá-lo, portanto, que dá um reforço extraordinário para a capa. Portanto, deixa eu perguntar ao Carlos, como é que se pode compreender esta alteração, de facto, do Luís Galho entrar aos 55 minutos antes de ser substituído? Não há aqui algo que é incompreensível na estratégia do... É evidente que depois das coisas acontecerem é fácil criticar, mas não haverá aqui um certo... Eu sinceramente não consigo entender. O Rubem Amorim... Desculpa, Fernando, mas é um bom treinador. Dificilmente o Sporting conseguirá melhor, eu já disse isso. É que aproveitar isso para um clássico é assim um bocado... Mas eu já aqui disse que a teimosia dele o vai fazer sair pela porta pequena. Já disse aqui há muito tempo que a teimosia dele o vai fazer sair pela porta pequena. E estou convencido que é isso mesmo que vai acontecer. E eu ontem, apesar do Sporting ter feito uma boa, para não dizer uma excelente primeira parte, há coisas que eu não consigo entender. Portanto, se o Trincão não estava a 100%, por exemplo, e já é boa ao caso do Isgaio, se o Trincão não estava a 100%, para que é que lançou o Trincão no jogo, que depois o obrigou a fazer uma substituição forçada? Portanto, se estávamos com 10, porque o Trincão praticamente não apareceu no jogo, e até teve uma oportunidade para marcar dentro da área, que faz um passo ao guarda-redes, mas já não é de agora o Trincão. O Trincão um bate também, mas muito alto. O Trincão ainda não convenceu o Trincão. Portanto, o Barcelona acabou por fazer um excelente negócio. Não, o Braga. Sim, o Braga para o Barcelona e o Barcelona agora para o Sporting, não é? Porque, pronto, ele de facto ainda não mostrou nada. A mim ainda não me convenceu, e penso que a grande maioria dos Sportingistas ainda não me convenceu. Portanto, se ele não estava a 100%, se ele já não tem estado bem nos jogos anteriores, e se ontem, num jogo tão importante para o Sporting, num clássico, se ele não está a 100%, eu não consigo perceber porque é que o Rubem Amorim não lança no jogo. E depois tirou, e bem, porque ele não deveria ter jogado de início, depois lançou o Paulinho. O Paulinho, infelizmente, também entrou muito mal no jogo. Era preferível que o tribunal não tivesse absolvido, entre aspas, para ele poder jogar. Mas eu queria lembrar aqui o meu colega do Porto que o Pepe também já jogou nas mesmas condições uma meia-final da Taça de Portugal. Portanto, não vamos atirar pedras. Não vamos atirar pedras, porque também há muitos telhados de vidro aqui na Invicta. E de facto, o Paulinho, desde a sua entrada, passou completamente ao lado do jogo, e o Sporting, em vez de melhorar, piorou. Ficou a jogar com 10. Ficou com 10 até ao final do jogo. Depois o Isgaio entra, eu não sei se o gás já tinha acabado ou não do Bellerin, pronto, ele não é que tenha feito um grande jogo, mas também não estava a comprometer. Portanto, eu só compreendo a substituição do Bellerin pelo Isgaio se o Bellerin fisicamente já não estava a 100%, digamos assim, naquela altura do jogo. Com a ideia de que o Amorim disse que ele ainda lhe faltava ritmo de jogo e que, portanto, a substituição foi um bocado nessa onda. Pronto, eu compreendo, se foi nessa ótica, eu compreendo a substituição do Bellerin pelo Isgaio. Agora, já não consigo compreender, é passado, já não sei se foram 5 minutos, foram 10, foram 15 minutos, o Isgaio sai, não percebo. Porque o Isgaio não estava a comprometer, não é um jogador... não é um jogador querido. Não é um jogador querido da massa associativa. Eu também, sinceramente, acho que ele não tem qualidade para jogar no Sporting, mas pronto, essa é a minha opinião. Deixe-me só interromper. Quanto a mim, e quanto parece que é esclarecido, porque o Isgaio sai quando entrou o gol do Porto. É verdade. Ou seja, é o gol do Porto que ele quer fazer uma alteração da equipe, e portanto não é penalizar o Isgaio, ele até diz e por isso desculpa, mas é o Isgaio, ele quer outra construção da equipa estando a perder. Sim, a ideia foi após o Sporting perder 1-0. Só que foi no mesmo agora, eu não consigo perceber, porque acho que isto não se faz a um bom jogador, é muito pouco habitual fazer isto aos jogadores, e ainda por cima ao Isgaio, que tem tido os problemas que tem tido, e que o Rubem Amorim, e bem,
o tem defendido até ao impossível, praticamente, portanto. E ontem, acho que ele não esteve bem, porque, quer dizer, um jogador que entra, voltar a ser substituído, por muitas razões que hajam, é sempre muito incómodo para o jogador. E, quando o Esgaio sai, se eu não estou a fazer confusão, sai o Esgaio e o Mateus Reis, e entra o Arthur, e entra o Diomandé. Portanto, eu não percebo, se percebo a entrada do Arthur, pronto, que é um ala e com alguma velocidade e com alguma criatividade, embora, tirando aquele gol ao Tottenham, não tenha mostrado assim tanto quanto isso, e ontem fez um bom cruzamento para o gol, é ele que faz o cruzamento para o gol, acho eu. Sim. Portanto, a saída do Mateus Reis e do Esgaio, eu ainda percebo a saída de um defesa para entrar um avançado quando o Sporting está a perder, já não entendo a saída de dois defesas, a entrada de um avançado e de um defesa ao mesmo tempo, porque sai o Esgaio e o Mateus Reis, e entra o Arthur e entra o tal Diomandé. Não consigo entender. Carlos, e como é que compreendes que o Nuno Santos inicie o jogo no banco, sendo ele, embora o facto A também seja um jogador de grandes méritos? Foi uma grande surpresa, mas causou-me muita estranheza o Nuno Santos não jogar de início, jogar o Fatal, que praticamente nunca foi titular. Sim, nunca foi titular praticamente, tem poucos minutos de jogo, portanto, foi uma inovação, digamos assim, do Rubén Amorim, mas apesar da surpresa, não podemos criticar, entre aspas, porque o Sporting até acaba por fazer uma boa, para não dizer uma excelente primeira parte. Portanto, e depois ao intervalo, entrou o Nuno Santos precisamente, acho que foi logo no intervalo, entrou o Nuno Santos precisamente para o lugar do Fatal. Portanto, não foi por aí. Agora, que foi uma grande surpresa, foi. Portanto, o Norita também, praticamente à última hora, não pôde fazer parte do 11, pronto, mas isso faz parte. Também não quem criticasse jogar o miúdo de início, o Chermiti, mas de facto ele ontem, até ao contrário de Vila do Conde, apesar de ter marcado um golo em Vila do Conde e que deu a vitória ao Sporting, os 3 pontos ao Sporting, ontem até me encheu as medidas, entre aspas, quer dizer, num jogo tão importante, um clássico, e ele bateu-se ali muito bem, com jogadores muito experientes, portanto acabou por ser ainda bem que o Rubén Amorim deixou o Paulinho no banco e jogou o Chermiti, porque de facto o miúdo jogou bem, deu tudo o que tinha, deu muita luta, fez 2 golos, é pena que tenha sido anulado, ainda teve uma excelente oportunidade na segunda parte para marcar também, apareceu muito bem, deu muita luta ao Pepe, e estamos a falar de um Pepe que tem uma experiência brutal, e o próprio Marcano, portanto, e ele deu-lhes água por a barba, aquele miúdo no engano, eu já aqui tinha dito que tem futuro no Sporting, acho que para o presente, mas ontem desmentiu-me, digamos assim, um bocadinho, eu disse aqui a semana passada que para o presente acho que ainda estava um bocadinho verde, mas ele ontem demonstrou que afinal não está tão verde assim como eu disse a semana passada. Em Vila do Conde achei isso, mas ontem ele lixou as medidas. Fernando, diz-me uma coisa, aí depois vou para o Joaquim Ribeiro, também para a mesma questão. Que eu quer dizer, não vamos aqui olhar para o caso do Esgaio, porque não vamos analisar como é que ficará um jogador que entra e passado 15 minutos é retirado pelo jogo. Pois, quer dizer, o jogador, depois o treinador vai-lhe dar as explicações. Não há dúvida que a sua substituição, a seguir, a saída, 15 minutos mais ou menos passados, depois de ter entrado, adveio de uma alteração no resultado do jogo. Entretanto, surgiu o gol do Porto, isso não está em causa. Agora, quando eu falo no confronto com mas eu não é o esquema sólido do Porto, não é isso que eu quero falar, não é isso que eu quero abordar. Queria abordar era a questão como é que fica um jogador, percepção é que se tem de um jogador, ou que um jogador pode ter, o Joaquim Ribeiro jogou a bola e sabe disso, que entra e passado pouco tempo... Os jogadores são profissionais, digamos, se eles entenderem qual é o objetivo tático do treinador, que portanto não foi nada personalizado, até porque o Esgaio nem sequer teve tempo de cometer nenhum erro, o golo não é propriamente parte ativa no golo, apesar de ele surgir, mas acho que é no centro-direita da defesa do Sporting. Ele dá uma sensação até que eu acho que isto não deve afetá-lo. Agora a questão... Mas ele já era um jogador afetado. A questão...
O Jorge era um jogador afetado. Teve a crise que teve. E Agora, quando eu falei há pouquinho, falei no caso do Gaio, depois mudou-se a conversa para os outros colegas de debate, mas não suportava apenas na questão do Gaio. Era a minha opinião relativamente ao caráter mais instável do treinador do Sporting, relativamente à equipa formatada do Porto. É de vários casos que já foram falados em conjunto. Foi o Trincão que o treinador depois assume, no fim, que ele esteve com problemas de amigos e que não sabia se estava bom para jogar, mas ele que queria jogar. Enfim, quer dizer, há um departamento médico, há todo um esquema, digamos, não pode ser só o jogador a dizer que quer jogar. Não, eu também queria jogar no Benfica, nem que se fosse 1 minuto, digamos, durante a minha vida, mas não tenho capacidade para isso. Portanto, digamos, tem que ser um conjunto. E aí, portanto, surpreendeu também o Nuno Santos ter ficado no banco. Pronto, independentemente da equipa do Sporting ter se portado bem. Só que, entretanto, também, digamos, eu não sei até que ponto quer dizer, nos últimos 3 jogos, como eu disse, a meu ver, o Sporting bateu-se bem com o Porto e não demonstrou inferioridade. Mas ficaram nos jogos todos invariavelmente. Portanto, é porque os outros têm algum upgrade superior. Portanto, mesmo que as coisas não corram totalmente bem, não se vai andar sempre a alterar e passar de cima para baixo. Quer dizer, a equipa tem que manter uma certa estabilidade, não é? E mesmo durante o jogo houve várias alterações. Quanto à parte do jogador, eu acho que o jogador não pode ficar afetado se o treinador lhe explicar que aquilo não foi nada personalizado, que teve a ver apenas com uma estratégia tática e com o modo como o jogo decorreu, que não foi de modo favorável aos sportinguistas, e também, deixe-me acrescentar, que também não foi de modo favorável aos benfiquistas, porque eu estava a torcer por ganhar um bocadinho mais de margem. Eu já ia falar do Benfica. Mas eu queria ver, há aqui uma questão que está em cima da mesa, que é a questão das estratégias, das equipas. Os chefes de associação têm tido uma equipa modelo também ao longo do tempo, embora variando na frente da equipa, com o Evanilson, com o Tony Martínez, nem sempre, mas com o Namásio, mas consegue manter uma estrutura quase inamovível do jogo de futebol do Porto. Ou és desta opinião ou nem por isso? Não, o Porto tem o modelo de jogo. O modelo de jogo, o Porto já tem este modelo de jogo, já é o 6º ano do treinador e tem este modelo de jogo. E já havia passado também. E no passado também é uma entrega total dos jogadores, já sabemos. E, portanto, e nos grandes jogos e nos grandes momentos, é uma equipe que se entrega totalmente e que joga. Ontem foi uma surpresa muitas vezes com clubes de menores na classificação, muitas vezes mete situações, como foi o caso da Pia, que não joga nada e que não sei o que mais é. Mas nos grandes palcos, nos grandes momentos e com as equipas de Lisboa, o Porto tem jogado muito bem e tem sempre. É muito difícil ganhar ao Porto. É muito difícil. Têm que inventar e têm que fazer muita coisa para poder ganhar ao Porto. O Sporting já não ganha há muito tempo. E portanto, foi o que aconteceu. Embora o Porto jogasse limitado, claro que foi surpreendido, ele próprio diz o treinador, que foi surpreendido pela apresentação da equipe do Sporting, com a gente nova e com elas que são muito abertos e pronto, e sabemos que os defesas laterais do Porto não são assim tão rigorosos a defender e, portanto, terá criado alguma dificuldade ao Sérgio Conceição. Em termos de entrega, jogou muito bem e depois, claro que faltava um avançado, o Evanilson. Faz falta, porque é um jogador que dá uma luta muito grande na frente, não é o caso do Tony Martínez e o Tony Martínez dá força, é um jogador, é o primeiro defesa do Porto. Mas nem fez grandes. Nós fizemos um cabeceamento para a bola para o PP. E portanto, mas o Porto está habituado, porque isto das vitórias trazem vitórias, está habituado a estar bem, com uma disponibilidade, não vai com medo de perder. Enquanto que o Sport entra
com mais medo de perder do que o Porto, que entra... Essa questão, acho que o Sporting também entrou com vontade de ganhar. Isso entra sempre com vontade. A questão, mas isto não é para quem ganha, é para quem pode. Está bem. É que isto na vida é tudo assim. Vamos mudar de... Em relação ao esgaio de ter, ao entendimento, ele vai, percebeu perfeitamente com o jogador que entra aos 55 minutos e sai aos 70, porque aconteceu um bolo, percebe perfeitamente que é uma mudança tática. É a mesma coisa que ser um guarda-redes expulso e ter que tirar um jogador para meter o guarda-redes suplente. E, portanto, o que sai, o que é substituído, percebe perfeitamente que é motivos da equipe que o tiraram. O Esgaio até foi bem aplaudido e o Esgaio teve muito carinho no último jogo em Alvalade. E também ontem recebeu uma salva de palmas por parte do... Portanto, ele é bem visto, pelo menos. É animação, não é? Agora, estas coisas é como tudo. O Benfica, de facto, continua a sua caminhada. Ontem era um jogo que o Benfica viu no sofá à espera que acontecessem coisas diferentes, mas creio que, de facto, o Porto está a morder os calcanhares. Ou achas que o Benfica vai tremer? Não, quem é que vai tremer primeiro? O meu colega aqui do Porto também disse que o Benfica que vai tremer, ou que já está a tremer, e eu, digamos, é óbvio. Acho que não. É óbvio que eu queria estar mais conforto. Mais conforto, digamos, dá para ultrapassar um desaire e ainda ter folga. Portanto, assim não tem essa folga, mas o Benfica vai à frente com 5 pontos de avanço, já jogou no Dragão. Portanto, nesse momento não há nada, e o Benfica está outra vez a jogar onde um plano, digamos que houve uma queda no início, depois da pausa do Mundial, e a meu ver, não obstante a perda do Enzo, acho que está outra vez a subir de capacidade de jogo, como demonstrou o jogo na Taça de Portugal com o Braga, apesar de ter sido eliminado. Agora, esta confiança desmesurada do meu colega do Futebol Clube do Porto relativamente a estar ao Porto ser campeão, ou vai ser campeão, vamos ver, o futuro nunca se sabe, mas ainda continua 5 pontos atrás. Portanto, se agora o Benfica pode tremer, é por outros motivos. E eu, digamos, avanço aqui com uma estatística que tenho aqui, dados rigorosos, o número de penaltis de 3 épocas desportivas, 20-21, 21-22 e esta que está em curso, 22-23. É melhor falar sobre esta. Não, porque a estatística sabe. A estatística só é válida em grandes números. Pois é aquela que nos dá jeito. Não é. Pois é aquilo que nos dá jeito. Vamos ouvir o que é que Fernando vai. Deixa-me dizer o seguinte. O Futebol Clube do Porto, nestas 3 épocas desportivas, beneficiou de 29 grandes penalidades. E sabe qual é a posição? Merecidas ou não merecidas? Estou-lhe a dizer. Não tenho. Isso tinha que ir ver os vídeos todos para ir ver. É isso que não. Está bem. Não, eu digo, tem 29, digamos. É o primeiro classificado. 29 grandes penalidades a favor e 7 contra. Sabe quem é o segundo? O segundo é o Sporting, que tem 26 favoráveis e 8 contra. Portanto, não há grande surpresa. O terceiro classificado, sabe quem é? O Benfica? Não. É o Guimarães. Tem 19 favoráveis e 15 desfavoráveis. O quarto será o Benfica? Não. É o Sporting do Braga. O quinto será o Benfica? Não. É o Gil Vicente. O sexto será o Benfica? Não. É o Marítimo. O sétimo é o Benfica? Não, é o Famalicão. Sabe qual é a posição do Benfica neste ranking? O 10º classificado. Se considerarmos que temos 3 épocas desportivas, que há equipas que se vestem e sobem, que não estão permanentemente a jogar nestas 3, o Benfica está em 10º classificado em termos de penalidades favoráveis. O que é que quer dizer com isso? Quero dizer que o Benfica, que é altamente discriminado na marcação das grandes penalidades. Por estatística, tem 13. Mandar marcar penalidades. Não. Já sabia que essa pergunta vinha assim. Porque o Benfica não joga nada, não é? O Benfica não joga nada, não ataca, não tem penaltis. É isso? Como é que se avalia? Deixa-me terminar o raciocínio, senão, digamos, o moderador, eu já sei qual é a posição do moderador em questões de arbitragem ou em questões de opinião. Eu só queria fazer uma pergunta, e a pergunta é... Isto são dados objetivos. Agora eu vou dizer o seguinte, sabe qual é a equipa? Este ano, quantos penaltis tem? Quem é que vai à frente? Quem é que vai à frente? Não é politicamente correto. Quantos penaltis são inventados? É o que tem mais. O que é
o Benfica. Lembra-se que há 2 anos beneficiou do primeiro Fala, tem que falar alto. É para quem lá vai agora eu estou com é burro. É burro. Nós vamos discutir a burro ou vamos Mas estamos a discutir ou quê? Estamos a discutir. Fala alto. São dados objetivos. Eu sou dados objetivos. Fala objetivos. Fala que é que eu falo isto. Fala, diga, isto aqui é uma objeção. As outras pessoas até agora tomaram a palavra sem qualquer tipo de interrupção. Eu só queria concluir. E eu agora estou a falar em dados estatísticos que podem ser usados nos dados. Eu queria concluir. Então, o que eu queria concluir é isso. Eu estou-lhe a dizer que o Benfica, das 3 épocas desportivas, a que está em curso, mais as 2 últimas, está num ranking de equipas que beneficiaram de penaltis no 9º lugar execo. Portanto, se quisermos, 10º empatado com o anterior. Eu já não sei qual. Temos 13 grandes penalidades. Mas o que é que quer dizer? Quer dizer o quê? Olha, eu faço uma ligação já ao jogo de Braga, se quiser. Não é? Os árbitros não marcam penaltis a favor do Benfica. Nem época anterior. Na época anterior, o jogo do Barzinho, qual é o problema? E o jogo do Porto com o Vizela? Estamos a falar aqui, digamos, o jogo do Porto com o Vizela anterior ao Benfica com o Braga. O João Mário tem que ser expulso aos 57 minutos e estamos a então, eu estou a falar dos penaltis favoráveis, também desviou a conversa aos penaltis desfavoráveis, como o Barzinho era um penalti desfavorável. Com o Barzinho, claro, você pode contar os quantos quiser, não é? Diga. Mas a partida todos nós nos lembramos que numa época desportiva recente, não sei se foi a do ano passado, se foi a de 2021, o Benfica teve o primeiro penalti, digamos, quase a acabar a época. E podem dizer assim, mas o Benfica joga pouco ao ataque e, portanto, não cria oportunidades, não entra na área como gozam os adeptos do Porto, dizem não entrou na área, não tem penaltis, não entrou na área. Então, digamos, a capacidade de atacante, vamos medir qual é o indicador mais preciso de capacidade de atacante. Golos. O Porto, nestas 3 épocas, marcou 207 golos. O Benfica é o segundo classificado nessa tabela, marcou 198. Ou seja, o Porto tem um penalti por cada 7 golos que marca. O Benfica tem um penalti por cada 15 golos que marca. Portanto, se não acham que isto é estranho, eu acho estranho. Eu acho estranho. E depois, se formos ligar, já com, digamos, se passar para o jogo do Braga, o Benfica foi eliminado do Braga, nos penaltis, porque não soube marcar com um penalti. E o Braga marcou os penaltis. Não precisa de penalti. Mas o Benfica aos 19 minutos, digamos, tem uma grande penalidade que o Sr. Veiga, o Sr. Tiago Martins não viu em campo e até admite que possa não ter visto, mas que o VAR tinha que ver. E se nós já discutimos aqui vários programas, lances de arbitragem, não me lembro de ter visto um lance de arbitragem que toda a gente que eu ouvi, li os comentários, me tinham dito por unanimidade que aquilo era uma grande penalidade evidente. E que o VAR tinha que intervir. Não é? A não ser a única pessoa que eu conheço que acha que aquilo não foi penalti, e vou já adiantar, foi o moderador do nosso programa, que diz que aquilo não foi um lance sem intensidade. Não, eu não disse isso. Eu não disse mas, isso. Agora eu vou dizer isso. É uma questão de avaliação. Porque não se faz é tudo questão de avaliação. Os lados são todas questões de avaliação. Não é? Agora eu vou-lhe dizer. O avaliador marcou. Não, é o avaliador. É o avaliador. Pois é, mas eu agora tenho os avaliadores dos avaliadores. Os avaliadores. Eu tenho os avaliadores dos avaliadores. Os meus colegas se servem frequentemente. E vê no jogo 3 árbitros no jogo. Jorge Corrado, Leirós e o outro. 2 no recorde. O Duarte Gomes na bola. O Futre e o Vitor Santos na TBI. Toda a gente, o que mais me preocupa é o Rui Santos. O que mais me preocupa, portanto, o Benfica não treme por causa daquilo que o Porto está a jogar nesta época, porque atualmente é muito pouquinho, para o Benfica é muito pouquinho, treme e, portanto, o meu colega, total confiança desmesurada que tem, só pode ser num conjunto de circunstâncias extrafutebolísticas que visam
visam condicionar, digamos, as arbitragens. E fico muito preocupado, fiquei mais preocupado do que o VAR não marcar o penalti no jogo do Braga, foi aquilo que eu vi, designadamente o Rui Santos, que nem é uma pessoa com quem eu, digamos, gosto particularmente, mas que disse que na TVI, que tem dados, tem informações, em que a arbitragem é condicionada e que os árbitros têm medo. Isso é que me preocupa. Porque eu agora vai a seguir o Porto, o Sporting, o Benfica, o Braga. Depois já chego à hipocrisia do presidente do Braga, que tem todo o direito de estar contente por ter eliminado o Benfica e de ter o caminho aberto para a final da Taça de Portugal com o Porto, mas dizer que a arbitragem foi excelente, foi uma equipa de arbitragem excelente, a par das outras duas equipas, isso só pode ser visto como uma hipocrisia. Talvez por causa dessa hipocrisia, ontem, com o Marítimo no Funchal, diz a imprensa, eu aí tenho que me salvaguardar que não vi o jogo, mas a imprensa que eu li diz que houve uma penalidade perdoada ao Braga quando o resultado estava em 1-2. E agora, eu vou ver, e como ao Braga, deixa-me só terminar esta, mais 5 segundos, e como ao Braga foi beneficiado com o Benfica, e agora supostamente beneficiado com o Marítimo, brevemente vai jogar com o Porto, vai ser prejudicado e vai calar o bico porque não tem razões de queixa. Este tipo de montagem, isso é que preocupa os benfiquistas. Deixa-me só fazer uma pergunta e faço a pergunta a todos. Não será o Rui Santos um condicionador da arbitragem? Não será um Rui Santos que comenta, que tem palco nas televisões, que comenta da forma desavergonhada, da forma desonesta, os lances? Não é um comentador Já disse que não gosto particularmente dos não, mas é utilizar mas sei que ele desempenhou um papel importante numa mobilização que conduziu à adoção dos VARs em Portugal, foi um dos pioneiros, digamos, desse movimento, e portanto é de lhe dar esse mérito. O VAR é da Europa, não é de Portugal. Agora, como? O VAR é da Europa, não é de Portugal, que é diferente. Está bem, mas sabe que Mas o quê? Mas o quê? Mas as leis do jogo surgem do nada. Não são a UEFA e o digamos, não é o mundo, não é o mundo ambiente setorial um exemplo para ser avaliadas das... Sim, Portugal esteve, foi uma das ligas pioneiras, digamos, em propor, digamos, a atuação dos VARs, e ele teve o mérito de executar esse movimento. Ele também lançou aquele movimento, faltam não sei quantos segundos, É verdade. É verdade, nunca apresentou resultados. Agora só para estar mentindo. Agora, achas que o Rui Santos é gente para... É comentador para se ter em consideração... Eu até me recuso a falar sobre essa figurinha. É um nojo e eu me recuso a falar dessa gente. Carlos, qual é a tua opinião do Sr. Rui Santos? Eu não tenho opinião formada sobre o Rui Santos. Mas não é o condicionador da arbitragem? É uma pessoa que eu conheço mal, vou ouvindo de longe a longe, como outros cromos da televisão, e o que eu acho piada é só em 2023 vir-se dizer que a arbitragem está condicionada. A arbitragem está condicionada desde sempre. E o Sporting, dos três grandes, não é por eu ser sportingista, o Sporting dos três grandes é o grande prejudicado há muitos anos a esta parte. Muitos. Não são 10, não são 20, não são 30. São 40 anos disto, eu costumo dizer. E alguém aqui na Invicta diz. Portanto, agora, acho piada em 2023 dizer-se que a arbitragem está condicionada. A arbitragem sempre está condicionada. Eu já aqui contei um episódio de uma pessoa que infelizmente já faleceu, não está cá para se defender, não fui eu que ouvi de viva voz, mas ele disse num restaurante com as pessoas amigas, em Matosinhos, que ia ao lado e que ia prejudicar o Sporting. E prejudicou o Sporting. Isto já tem muitos anos, que se chama, ou chamava-se, Paulo Paraty. Portanto, isto não é de agora. É os Meias Trigos, é os Carlos Valentes, é o Jorge Croado da Azia, é os Martins dos Santos, é os Calheiros, é o Rosa Santos, é o José Pratas, é o Bencarense, é o Xista. Opa, eles são tantos que eu até me faltam alguns nomes. É o José Guímaro, opa, tantos, é os Martins dos Santos, os Joões Mesquitas. Opa, eles são dos de Braga, que até iam à casa do Pinto da Costa, ou o Fortunato Azevedo, ou lá como é que ele se chama. Opa, são tantos.
Portanto, vir agora em 2023 falar-se que a arbitragem está condicionada, isto é chamar burros, entre aspas, a quem gosta de futebol, a quem assiste aos jogos de futebol, quer ao vivo, como eu, a muitos, quer na televisão quando não vejo ao vivo, e quando acompanho o Sporting desde tenra idade, desde miúdo. O Sporting foi sempre roubado a torto e a direito, e vem em 2023 dizer que a arbitragem está condicionada. E agora dizer também, vou aproveitar que estamos a falar de arbitragem, o Macaco se calhar já viu os nossos programas, digo eu, porque eu aqui há 15 dias atrás disse aqui que se fosse treinador do Sporting ou presidente do Sporting, na Taça da Liga, a equipa tinha saído de campo quando o Paulinho foi admoestado com o vermelho. E o Macaco, se calhar viu esse programa, digo eu, não sei se viu ou não, mandou retirar de campo agora o Canelas contra a São Joanense este fim de semana, no domingo ou no sábado. Portanto, isto é a arbitragem que nós temos. Eu não sei se o Canelas tem razão de queixa ou não, sei que acabou o jogo com 8 ou com 9 ou lá que é. 8, acho que foram 8, foram 3 expulsos. Só tinha que ser porque... Não, é só 7, é 7. Portanto, abandonaram o terreno de jogo, a mando do Macaco, pelos vistos, o Macaco é dirigente, não sei se é presidente, se é vice-presidente, se é, não interessa para o caso. Mandou retirar a equipa de campo e depois não sei o porquê, ainda regressaram e o jogo terminou, não sei com quantos minutos de compensação. Pronto, portanto, o que eu quero dizer... Isso, pôs um gajo no chão e tanto lesionado para ficar com 7. Não, o que eu quero dizer é que a este senhor Rui Santos e a outros Rui Santos da nossa praça, que têm palco, como diz o Joaquim Figueiredo e bem, têm palco, eu acho estranho só em 2023 virem com esta conversa da arbitragem condicionada. A arbitragem está condicionada há muito tempo. O Sporting desde sempre se bateu contra os bastidores da arbitragem, porque vale tudo, e este ano vai valer tudo outra vez, como nos anos anteriores, não há volta a dar. É mais uma época, é mais do mesmo. Vai valer tudo nos bastidores da arbitragem e não só. Vai haver aí os playmakers na sombra a trabalhar bem. Não vai assim há muitos anos, com uma visita ao Estádio da Maia, para dar nas orelhas a alguns árbitros, para eles começarem a portar bem. Portanto, é 40 anos disto, amigos, é 40 anos disto. Ontem tivemos uma arbitragem com... Ontem tivemos uma arbitragem ao contrário. Eu achei que a arbitragem da Dr. Soares, contrariamente àquilo que tem sido habitual, não foi arrogante, foi compreensiva, foi comunicativa com os jogadores. Independentemente depois das asneiras. Ontem no Sporting perdeu, não foi por culpa da arbitragem. Só li o Croado dizer que era penalti aquele lance do Gruites, porque ele rolou ao rodar o corpo, dizer que é penalti. É o único, por aquilo que eu li, que diz que é penalti. Mas diz que não é o penalti ou aquela bola do PP dizendo que o fazer direito do Sporting que tinha tomado posição que é contrário. Não, mas isso são os três. Mas isso são os três unânimes no jogo. No jogo são os três unânimes a dizer que o Gonçalo Inácio ganhou a posição. E eu também acho, não é por ser o Sporting, não é por ser o Sporting, acho que o Gonçalo Inácio ganha a posição. O Duarte Gomes diz que é penalti, diz que é falta e vermelho direito. Falta e vermelho direito. O Justino. Os três do jogo são unânimes. Não, mas o Record também. O da Record, há um. O Justino diz que é penalti. Falta e vermelho. Não sei, os do Record não li. O Pina também. Faltou. O Pedro Henriques, que era. Faltou o cartão amarelo ao Pepe. O Pepe é impunidade total. Com intenção, sem intenção, é impunidade total. Se fosse amarelo ao Pepe, tinha que ser vermelho para o Edwards. Não há ninguém que diga que é vermelho e toda a gente diz que é amarelo ao Pepe. Toda a gente diz que é amarelo ao Pepe e ninguém diz que é vermelho ao Edwards. Mas é que vamos ver a intensidade da falta. Enquanto que o Pepe deixa o pé e calca, pisa no peito do pé do jogador do Chermiti, o Edwards entra a uma zona
em que é considerado muito perigosa, que é a zona do museu, que é onde não tem. Eu não sou perito em arbitragem. O que eu li, Os peritos, quando falam dessas entradas negligentes, em que calculam a parte mais mole do. O que eu li, não li tudo, mas o que eu li, à unanimidade, amarelo ao Pepe e amarelo ao Eduardo. Ninguém fala em cartão vermelho ao Eduardo. Do que eu li, não li tudo. Só li Sim, é verdade. a bola, o ex-árbitro, como é que ele se chama, o de Lisboa, da Associação de Futebol, que era da Associação de Futebol de Lisboa, Duarte Gomes, e li os 3 do jogo, do Tribunal do Jogo. São unânimes os 4, nesses 2 lances. Portanto, o que eu digo, ontem o Sporting não perdeu por culpa da arbitragem, ao contrário dos outros clássicos com o Porto, que houve por parte da arbitragem, prejudicou o Sporting e favoreceu o Porto. Ontem não, portanto não foi por aí que o Sporting ontem perdeu o jogo. Agora, a verdade é ao contrário do que diz o meu colega, portanto que o Porto tem mais escovo entre aspas, e que não é para quem quer, é para quem pode. Portanto, o Sporting foi superior em todos esses clássicos, na minha humilde opinião. Perdeu porque o Porto foi mais eficaz. E o que conta para o autobola são os golos. O Sporting foi jogou menos bem contra o Porto num jogo em que acaba por ganhar, porque o Porto estava a ganhar 1-0, e eles fazem empate, eles ganham os pés. Pronto, eu estou a falar para a taça da Liga, apanhar 3 ou 4. Eu estou a falar dos últimos clássicos, o Sporting, para a Liga e a taça da Liga, o Sporting foi, na minha humilde opinião, superior ao Porto. O Porto foi mais eficaz, ganhou, e eu conta para o Totobola são os golos. Em termos de arbitragens, o Sporting tem sido sempre penalizado nos últimos clássicos com o Porto, à exceção do de ontem. O de ontem, pronto, já um erro aqui, um erro acolá, mas não foi por aí. Agora, o vídeo-árbitro, na minha opinião também, é muito graças ao ex-presidente do Sporting, Dr. Bruno Carvalho. Foi ele que pugnou muito pelo vídeo-árbitro. E graças ao vídeo-árbitro é que o Sporting, nos últimos anos, tem os títulos que tem. Porque senão, não tinha, se calhar, nenhum dos títulos que tem. Taças da Liga, campeonato e por aí fora. O que se bateu mais por essa questão da arbitragem foi um anterior presidente do Sporting, que era justo dizer, que era o homem do interposto comercial ou Dias da Cunha. Não, mas pelo vídeo-árbitro não. Sim, bateu-se muito contra a arbitragem, mas não. O vídeo-árbitro foi o Bruno de Carvalho. E depois da entrada do vídeo-árbitro, eu não tenho essa conta feita, já vi isso alguns, mas não tenho de cabeça. Com a entrada do vídeo-árbitro em ação, contem os títulos que o Sporting tem, que o Benfica tem e que o Porto tem. Mas uma coisa é certa, é que e mesmo o vídeo-árbitro, ainda agora na Taça da Liga, prejudicou o Sporting. E portanto, e quando dizem, que é aquilo que eu já disse aqui e volto a frisar, quando dizem que errar é humano, o vídeo-árbitro veio comprovar que o errar não é humano. Era-se propositadamente para beneficiar a equipa A e a equipa B. E em Portugal, vou dizer mais uma vez aqui, há bipolaridade entre Benfica e Porto. O Sporting, infelizmente, não conta para o Totobola. A questão atual é que a arbitragem dispõe agora, atualmente, dos tais meios audiovisuais. Nestes jogos grandes até já são nomeados 2 vídeo-árbitros, vejam bem, digamos. E como é que continuam a cometer erros de forma flagrante? Digamos, não são erros desculpáveis. Há situações de interpretação, há casos de interpretação. Uns podem dizer que é penal, por exemplo, lá está, se for uma entrada por trás, não há desculpa, tem que ser penal. Se forem 2 jogadores que vão em sentidos que vêm de proveniências diferentes, de espaço diferentes, para ocupar a mesma zona, é natural que haja, digamos, choque. E por isso é que muitas vezes diz que tocou primeiro na bola, se tocou na bola chegou primeiro, portanto o outro é que promove o contacto, portanto já não é falta. Portanto, daí a tal diferença de critério que eu admito que possa ter existido no lance do Inácio relativamente ao PP. Uns podem dizer que era vermelho e outros dizer que nem sequer é falta, porque o árbitro nem marcou falta. Agora, no lance do Braga-Benfica, portanto, voltando
Vamos a agora marca para- fria. Aquele penalti aos 19 minutos sobre o Gonçalo Guedes não admite, digamos, segundas opiniões. Ou foi unânime. Porque não tem razão de queixa de muitas arbitragens ao longo da época. Não tens memória disso? Vamos lá ver, eu já estou muitas vezes de dizer. Só se queixa quem perde, porque não vi ninguém a ganhar, a queixar-se, a fazer escandaleiras que fazem, o presidente do clube a ir para o balneário do árbitro, atrás do árbitro no final, que eu estou à espera de ver o que é que vai acontecer por situações dessas, e a tirar satisfações, ver o treinador do Benfica, não está habituado, estava a ganhar, não protestou quando o penalti de Guimarães, não veio ninguém protestar quando o penalti favorece-lhe o jogo, e ganha em Guimarães, e foi o que foi. E com o Barzinho também a mesma coisa. Ou seja, enquanto esteve a ganhar, é tudo fácil. E os outros clubes é igual. A ganhar, estão sempre bem. A perder é que é desgraça. E quando a perder, ainda lhe está a fugir o terreno debaixo dos pés, é complicado. Isto é. As dores, tenha calma, não? As dores. Desportivamente isto está completamente, porque a culpa é sempre do árbitro, e agora é do árbitro e do VAR, não quer dizer que não haja erros. Então hoje li que no futebol inglês vem pedir desculpa à organização do VAR porque viu mal e tirou offsides e anulou golos que não indevidos, e vem pedir desculpa aos dois clubes que os prejudicou, porque foi tecnicamente Mas cá em Portugal eu não tenho calma, nunca viu o Conselho de Arbitragem assumir isso. é para barrar ou é para quê? Ou é para comprar? E agora também está a responder. Estarei. E há bocadinho Eu estarei. É a dor de quem perde. Dói muito. Pois é democrático. Há um bocadinho, não falei na estatística, toda a gente tirou-se. É verdade. Não convém ao VAR. É quando perde. Olha, na estatística. O doutor vai ver os jogos. O Porto não ganhou esta época e a parafernália e toda aquela equipa até o médico sai dentro do carro. Há 10 anos é bola, os campeonatos não ganham. E foi dos árbitros. Felizmente o Benfica esta época não tem Esta o Benfica tem 6 penaltis a favor. 6 penaltis a favor. O Porto tem 4 e o Sporting tem 5. É só esta época. Mais uma Não só esta época. Mas